Bom, como vocês podem ver aqui, eu sempre repito isso todas as apresentações, mas é porque é a pura verdade, não tem como a gente negar, né? Porque você pode ver que existe um instrumento aqui de cada um, mas o trompete tem dois. Aí as pessoas às vezes perguntam, né, mas por que dois trompetes enquanto os outros, em detrimento dos outros que só tem um? Aí eu sempre falo com a Elisa ali, né, porque não tem como, é porque é o instrumento mais bonito. Tem que ter mais, não é verdade? O ideal seria ter mais de dois, né? Seria um grupo só de trompetes. Esses outros aqui basta um, né? Mas como vocês podem ver, né, o trompete é um dos instrumentos mais antigos, né? Antigamente ele não tinha esses pistons, eram os chamados trompetes naturais e se resumia apenas à série harmônica. Aí, com o advento dos pistons, aí sim conseguiu juntar as 7 posições, né, referentes à série harmônica para poder conseguir uma gama de notas maiores, uma escala cromática, assim, uma escala mais completa, né? Bom, agora eu vou passar aqui para o JJ, que vai explicar um pouquinho sobre a tuba, né? Pequeno JJ. Olá a todos. Boa noite a todos. Só explicar, eles têm 12, eles falaram que é mais bonito. Só que eu equivalo por 12, então... Então, vou falar um pouco da tuba. Todos já conhecem, já ouviu falar da tuba, né? Ele é o instrumento mais grave que existe numa composição de quinteto, de orquestra também, quando não tem os baixos, mas geralmente é o mais grave. E tanto na orquestra sinfônica, em banda, em grupos, tem a função de, além do baixo, de fazer a harmonia e também a percussão quando não houver. No caso do Manuel aqui faz a percussão, mas caso não houver, a tuba em si já substitui, porque ela marca o ritmo. A tuba ela surgiu do sousafone, que é aquela orelhona que vem para frente, que é derivada da trompa wagneriana, que era da trompa baixo, que também vinha para frente. Só que aí surgiu 2 alemãozinhos querendo tocar a tuba. Só que eles eram pequenininhos. Como é que ia tocar um trem daquele tamanho? Não tinha como. Inventaram a tuba. Em vez de sousafone, virou tuba. Essa aqui é uma tuba sinfônica. Essa tuba aqui é uma tuba mi bemol. Existe tuba si bemol e tuba em dó. Para quinteto, geralmente toca mais em dó ou mi bemol. Existe também a tuba em fá, que é mais para solo em orquestra, tuba solista. Eu sou trombonista baixo e tubista. Eu sempre fui admirado por instrumentos mais graves, baixo, tudo. Apesar de eu ser desse tamanho, eu sempre gostei de instrumento baixo. Mas enfim, muito obrigado. Passar para o Joseni agora. Mas são instrumentos belíssimos que, quando as pessoas realmente conhecem e vivem nesse meio, se encantam assim. Boa noite, meu nome é Joseni, eu toco trombone de vara. Existe o trombone de vara que desliza assim, né? E tem o trombone de pistons, que ele é um pouco menor e é tipo o trompete, tem uns pistons, né? O trombone de vara, ao contrário que muitos pensam, é mais antigo que o trombone de piston. Porque o trombone de piston foi criado porque o trombone de vara, a técnica é muito específica, e quando não tinha maestro de bandas que precisava a mesma escala da tuba, trompete, no trombone não tinha como, porque era de vara. Então foi desenvolvido o trombone de piston para seguir o mesmo modelo do trompete, trombone, bombardino, né? E ele antigamente chamava saca-bucha,
né? Porque vinha tinham canhões, né, que usavam o mesmo sistema, que lançava as coisas. Então, por isso tinha esse nome de saca-bucho. Ele é de fabricação, o que confunde muito. Fabricação, se esticar todo o tubo dele e soprar, dá a série harmônica, primeira nota, si bemol. A fabricação dele é em si bemol, mas ele é um instrumento convencionado em dó. Então, ele não é instrumento transpositor. Como o trompete, né, trompete em si bemol e a tuba em mi bemol, ele é fabricado em si bemol, porém é convencionado em dó. Então, ele não é transpositor. Certo? E ele é considerado um instrumento de médio, né, do som médio, não é agudo nem grave. Tem um trombone baixo que é considerado como grave, mas no quinteto ele, por ser um trombone tenor, tira os graves também, mas só que ele é considerado médio, né, de timbre médio. Hã? Isso, é um instrumento que mais assemelha à voz humana, assim, dá para fazer corais de trombones, assim, juntar 26 trombones, fazer coral, soa belissimamente. Né? Ao contrário que muitos pensam, não é aquele som só forte, rachado, né? É um instrumento divino, né? Apaixonante. Só esqueceu de dizer que o dele é o único banhado a ouro, ó, tá vendo? Bom, gente, essa é a trompa, né? A trompa é um instrumento muito pouco encontrado, né? Ela é menos encontrada ainda do que os outros aqui, os companheiros. Porque ele é recente no Brasil também, e a história dele também é recente. A trompa, ela descende, os ancestrais das trompas, a gente pode dizer que, junto com a maioria dos instrumentos de sopro, ele vem de instrumentos muito rústicos, né, que eram feitos de chifre de animais. E não tinha, o recurso era apenas fazer um furo, né, no chifre e soprava. E também usava também conchas, umas conchas maiores encontradas nas praias. E aí ele passou a ser feito de metal, né, a partir do surgimento do metal. Mas tinha um problema, que ele era muito grande, ele era um cone enorme, né? Ele via até muito... Então, ficava muito difícil tocar ele, porque a gente também não tinha essas chaves, assim como no trompete, que surgiu depois, né? Então, ele era um instrumento muito difícil de tocar. A gente tocava pela serra harmônica. Então, você vê que aqui o começo dele é bem fininho aqui, e isso produz um som bem característico da trompa mesmo. E com o surgimento dos rotores também possibilitou tocar em todas as posições, né? Para você ter uma ideia, Mozart, Haydn, esses compositores, ainda não existia essa trompa. Então, mas nas peças de Mozart tem trompa, né? Tem concerto para trompa, mas como é que era? A trompa da época era a trompa natural também, que a gente não tinha esse recurso. O que é a trompa natural? Ela usava-se uma trompa de tamanhos diferentes para cada tonalidade. Então ele fazia aquela série harmônica, e a trompa eles regulavam a afinação, conseguiam fazer algumas outras notas usando a mão dentro da campana, fechando mais ou abrindo mais o som. É extremamente difícil, né, tocar. Os rotores facilitou a vida dos trompistas, né, demais. Então, os rotores surgiu mesmo a partir do romantismo, né? Então, nas peças de Beethoven já tinha a trompa moderna. E no Brasil ele chegou bem mais tarde, né? É isso aí. Agora, o Manuel aqui. Faltou o Elias, ele fala também, então ele vai tocar, já que ele não falou. O Elias toca, mostra o som do trompete aí um pouco, pessoal. Faz alguma coisa. Antes de mostrar o trompete, ele pode tocar com a criança dormindo e também pode ir para um estádio de futebol e todo mundo conseguir ouvir. Ele pode ter um grande potencial sonoro, tanto suave quanto pesado. Então, vou mostrar 2 jeitos. Como pode ir para as grandes big
Boa noite a todos. Eu sou responsável pela bateria, né? O único instrumento sem nota definida, mas vou falar um pouquinho dela. A bateria é um setup de percussão, é um instrumento de percussão. Todo mundo pensa em bateria e percussão, mas faz parte da mesma ideia. E a bateria é um setup de tambores, instrumentos de percussão de pele, que são esses instrumentos, o bumbo, e pratos. E essa percussão ela tem uma diferença na questão de ser executada com baquetas. Então a gente utiliza da questão de rebotes para tocar a bateria. Não é apenas sempre articulado igual os outros instrumentos, que é tocar uma nota, movimentar uma vez. Aqui a gente toca, no caso, 4 vezes e movimenta uma. Certo? Na ideia de tocar, fazer um movimento para várias notas. E a bateria tem essa questão, se expande para essa questão da técnica. E uma coisa curiosa da bateria é que ela surgiu por causa das fanfarras, que tinha um grupo muito grande de pessoas. E quando iam se apresentar em lugares pequenos iguais a esse, não cabia o surdista junto com o tarol e junto com o prato. Então começou-se a colocar um cara no tarol e um cara no bumbo junto com um prato em cima dele. Ele ficava tocando nessa ideia. Mais tarde inventaram o suporte de chimbal e aí colocaram o surdo e a caixa laterais e o prato ficava aqui embaixo, o chimbal ficava aqui no chão e a ideia era ficar articulando nas mãos o que ia tocar no bumbo, que ia tocar, ou no surdo, que ia tocar na mão. Mais tarde desenvolveram o pedal e aí sim começaram a colocar a bateria para swingar em todas as músicas aí. A bateria é a evolução da música.